forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com meu amigo pessoal, Diego da Costa, referência aqui na administração aqui em Sergipe, ex-presidente do conselho aqui de Sergipe, da administração. Me corrija se estiver errado. Isso aí, CRA, Conselho de Administração. Ex-conselheiro federal, ex-conselheiro estadual, uma referência aqui, mas antes de mais nada, pessoal, estava esquecendo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. O pessoal assiste, Diego. Pô, você sabia, Diego? O pessoal assiste, gosta, dá o like, mas esquece de se inscrever. Não, tem que inscrever. Tem que fazer então dá essa moral pra gente, se inscreve e não esquece do C. Curte, comenta e compartilha. Boa. Quase que eu fazia um símbolozinho que não podia aqui. É verdade. Diego, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Se apresente a quem está nos assistindo. Eu que agradeço, né? Satisfação estar aqui no E aí, quer construir com o Luiz Diego. Gostei demais da ideia. Parabéns pela iniciativa, essa iniciativa é muito bacana. O podcast já ganhou aí, né, as audiências de todo o Brasil e é muito bacana estar com você. Bom, eu sou o Diego da Costa, eu sou profissional de administração, né, já há um bom tempo, aí, mais de 20 anos aí de carreira, né, de formação. Terminei meu curso em 2003. Nasci aqui em Aracaju, em 1978, tem um tempinho já considerável aí. Sou filho de Itamar e Edila, meus pais. Eu me sinto uma pessoa privilegiada que tem os meus pais aqui comigo em vida. Isso é muito bacana, muito feliz. Sou casado com Karine, sua prima. Né? Você nos bastidores disse que não era para dizer, mas estou dizendo aqui logo. Mas ele nem é meu primo, não. Ele disse que é primo porque eu sou casado com a prima. Eu virei primo, né? É primo. Mas não tem esse negócio, só fui convidado por causa disso, não, né? Não, jamais, pela competência. Tá bom, meu amigo. E eu terminei a administração aqui na Universidade Tiradentes, morei em Brasília um tempo, né, final da década de 80, início de 90. E foi muito bacana. Comecei meu curso de administração em Brasília e, na sequência, né, vim morar aqui em Aracaju, terminei na Universidade Tiradentes o curso. E logo que eu terminei o meu curso, eu fiz o meu registro profissional, né, lá no Conselho Regional de Administração aqui de Sergipe. Virei conselheiro suplente na época, em 2007, e aí fiz uma carreira, né, posso dizer assim, dentro do Conselho, e até chegar à presidência, 2013, 2014, foram 2 anos a presidência, lá são 2 anos de mandato na presidência, e esse ano de 2024 já faz 10 anos que eu terminei, né, a minha gestão lá à frente do Conselho Regional de Administração. Fiz vários amigos, né? Tive inimigos também, né? Você sabe disso. No conselho a gente faz mais inimigo que amigo. Nunca vi um negócio desse. Eles podem até não acreditar que são meus inimigos, mas eu sinto, né, isso, né, Luiz Diego, porque a gente tem esse trabalho. Mas tive muitos amigos também. O Conselho Federal de Administração me presenteou. Eu consegui lançar uma publicação, né, que é o livro Administração em Pauta, que eu trouxe aqui as 2 edições. A primeira edição foi essa edição aqui, mas um azulzinho mais claro, mais jovial. Né? E na sequência a gente trocou a capa e poucas informações dentro do livro, uma outra edição que é esse aqui, né? Um livro um pouco mais, uma característica mais séria, né? Uma cor mais fechada. Isso aqui foi um presente do Conselho Federal para mim, foram feitas aí cerca de 1000 impressões em cada um dos 2 livros, então foi muito legal, consegui, né, desenvolver esse trabalho lá no Conselho, e por conta disso eu acabei escrevendo também como coautor esse livro aqui na Editora Arte, né? Mandar um abraço para o meu amigo Joselito, que faz acontecer a editora. Nos 10 anos da editora eu fui coautor de um texto aqui nesse livro, né, que fala o melhor de cada um de nós, e aí escrevi sobre mundo novo, vida nova, né? Foi na época da pandemia, tem um texto meu aqui nesse livro, e esse ano agora, de 2024, eu lancei esse aqui, Como Planejar o Sucesso, estratégias poderosas para fazer o tempo trabalhar ao seu favor, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para Vila Select, Valor Imobiliário, Soluções Imobiliárias, e também o Grupo Faz Solto, né? E a plataforma Escreva Aí, de inteligência artificial, que ajudou aqui também, né, nos textos. E é isso, entendeu? Assim, eu fiquei muito feliz, né, de poder deixar, eu acredito que eu estou deixando já um legado, né, na minha atividade profissional, nas minhas andanças aí pela administração. E é isso, né? Parabéns. Obrigado, meu irmão. Deixar esse legado aqui não é uma coisa fácil, porque as pessoas pensam que, às vezes, publicar alguma coisa, algum artigo, algum livro, né? Eu escrevo em portais também na internet, né? E Aracaju Magazine, F5 News, Sergipe Taon,
e tem outros aí me convidando também para escrever. Eu tenho alguns blogs aí que eu escrevo. E é isso, assim, é o legado que eu posso deixar. Eu acredito muito nesse compartilhamento do conhecimento, né? Eu acredito muito nisso. Quanto mais você compartilha o que você sabe, mais você aprende, né? Eu tenho essa crença comigo, não sei se é muito verdade, mas também não me importa tanto, é uma coisa que eu adquiri na minha vida. Então, eu fico muito feliz. Nesse currículo aí você esqueceu a questão do Rádio TV, né? Não tem isso aí Eu fiz radialismo, rapaz, mas radialismo foi numa época... meu pai também, a gente aqui nos anos 1994, 95, por aí, meu pai, junto com um tio meu, o Julião, lançaram aqui um canal de televisão também, a TV Cidade Canal 20 na época. Inclusive Fabiano Oliveira começou por lá, Eli Kika, Emília Correia, né, também começou por lá, Pastor Luiz Antônio e outros com os programas. E aí na época surgiu um curso de radialismo, né, lá na Bahia, em Itabuna. Foi uma polêmica grande esse curso, porque vão só pegar a DRT e tal, mas agora está tudo em paz, inclusive aqui, né, a Federação do Comércio, junto com o Senac, tem um curso muito bacana de rádio e TV, curso completo, não foi esse que eu fiz, infelizmente, mas vale a pena, sabe, assim, entender. Então, também faço parte aí dos sindicatos radialistas aqui de Sergipe. Mandar um abraço aí pro Alex, nosso presidente, o Alex Carvalho, e também pro Fernando Cabral, que é meu tio, tá certo? Moro lá em Santana do São Francisco, ele é também do sindicato. E é muito bacana. Então, eu sou profissional de administração e radialista. Não sei se você falou bem. Maravilha. É quase um bombril, 1000 utilidades. Ô, Diego, vou aproveitar a sua presença aqui e vamos explorar um bocadinho da sua massa cefálica. Será uma alegria. Ô, Diego, quais são as tendências mais recentes hoje no empreendedorismo? Olha, o empreendedorismo ele é uma parte importante porque ele é um traço de personalidade, é uma conquista de um perfil, né, você ser empreendedor. Por exemplo, meu pai morou em Pão de Açúcar, aqui no interior de Alagoas, faço da Bahia, mas de Alagoas, na beira do Rio São Francisco. E na década de 40, em 1945, meu avô construiu um hotel. Na verdade, era uma casa com os quartos, chamava Hotel Vitória. E meu pai sempre teve essa vontade de ter um hotel. Meu pai é funcionário público, morou em Brasília, advogou muitos anos, e aí construiu o Hotel da Costa aqui na Orla. Então, meu pai foi empreendedor, né? Empreendedor no sentido de você criar um negócio, né? De você empreender. Mas você tem que ter um perfil também, que é um traço que você pode conquistar até no próprio serviço público, né? Vou mandar um recado aqui para todos os servidores públicos, que às vezes a gente tem esse problema, né? O serviço público ele é taxado de um péssimo atendimento, né? Por exemplo, e o serviço mais particular, ele precisa atender bem, porque senão ele perde o cliente. E a gente tem que meio que trabalhar isso aí, porque o serviço público tem um atendimento de qualidade, né? A gente tem muita gente boa no serviço público, mas as tendências interessantes no empreendedorismo é que você precisa trabalhar muitas ferramentas para que o empreendedorismo possa acontecer. Dentre elas, a gente tem aí uma ferramenta interessante que a gente fala aqui, chama metodologia ágil, né, em projetos, por exemplo. Aqueles quadros que tem informação, né, o Kanban, por exemplo, que é uma linha aí muito ligada ao Japão, né, lá, ao jeito Toyota de fazer as coisas acontecerem. A gente tem a ideia da gestão Lean, que a gente fala, né, que é tipo em linha, né, para você ter as informações, puxar as informações, né? A gente tem a tendência de você empurrar e puxar. Então, são várias técnicas que você pode aplicar nas empresas para fazer isso. Mas o empreendedorismo, especificamente, é um traço de personalidade. E, Diego, as pessoas podem perguntar para mim, como é que você faz isso aí? É estudar, ler, aprender, porque é uma tendência, né? Você trabalhar essa ideia do empreendedorismo. Então, isso é muito bacana. E eu também não falei aqui, mas eu fui em 2005, eu trouxe para cá o Conselho de Jovens Empreendedores, né? Eu fui o primeiro presidente dessa organização, lá ligado à Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. Infelizmente, me parece que o movimento não ganhou mais força, deu uma parada. Então, os jovens precisam se aproximar disso também, né? Eu sou jovem há mais tempo, né? Eu estou com quase 47 anos, mas é importante que o jovem ele compreenda isso, né? Seja numa organização como o CREA, por exemplo, que eu sei que tem um CREA Júnior. CREA Júnior, o CRA também poderia fazer esse tipo de movimento, e outras organizações, para que o jovem possa participar, porque o jovem ele não é o futuro, ele já é o presente, ele pode ajudar, né, e contribuir com as organizações. Então é isso, o empreendedorismo tem muito desses traços aí, né? O Diego, a gente sabe que o emocional é muito importante dentro da sua empresa, porque
Se o cabra está meio que depressivo, sua empresa é uma ladeira abaixo, né? Como é que você pode falar para a gente sobre essa questão da influência da liderança de empresas com a inteligência emocional? Olha, a inteligência emocional hoje, não é hoje, já há um bom tempo, ela tem sido trabalhada nas organizações. A gente tem um ícone da inteligência emocional que é o Daniel Goleman, né? Ele fala muito sobre inteligência emocional, sobre aspectos ligados a você, num momento de estresse grande, você saber dosar, né, informações, né, num momento de depressão, que você fala de tristeza, né, profunda, você também trabalhar isso, a ansiedade também, que é outra coisa. Mas no fundo, né, Luiz Diego, todos nós nós vivemos esses momentos, sejam momentos de mais ansiedade, mais estresse ou mais depressão, no sentido de você ter uma tristeza, você ter, né, essa ideia de que preciso fazer as coisas logo. Mas o que é importante? É você desenvolver na sua mente essas ideias, né? O que eu posso fazer que está ao meu alcance, por exemplo, né? O que eu posso desenvolver uma tarefa que eu consiga, né, entregar. Então, tudo isso, a parte emocional, é importante que profissionais como psicólogos, psiquiatras e outros possam realmente organizar através de métodos e de iniciativas para que as empresas possam funcionar da melhor forma possível. O que a gente vê nos dias de hoje é realmente um pessoal bem maluco aí na rua, né? Porque são pessoas que não têm inteligência emocional, tratam as outras mal, né? Não têm as palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. E coisas simples, porque você desejar um bom dia para a pessoa, uma boa noite, eu acho boa tarde é muito simples, mas as pessoas não fazem mais isso, né? Então, a ausência de inteligência emocional, ela é visível. Então, tem até uma pessoa que, eu não sei qual é a fonte direito disso, mas diz assim, que as pessoas são contratadas pelo currículo que elas têm, né? Que a gente falou aqui do meu currículo, por exemplo, e são demitidas pelos comportamentos que elas têm, né? Você pode estar num alto cargo de liderança e, às vezes, ali naquele momento você estoura tal, e não quer mais, joga tudo para cima e depois você vai se arrepender. É verdade. Mas é falta de inteligência emocional, é ausência. Ô Diego, qual é a importância da inovação no ambiente corporativo atual? Olha, a inovação, assim como o empreendedorismo, que a gente falou agora há pouco, também tem que ser transversal, né? Existem muitas teorias do que é inovação, do que é inovar, do que é tecnologia, né? A gente pensa em tecnologia, já pensa num tablet, num celular, no computador, mas a tecnologia, você que é engenheiro, acho que você pode concordar comigo, é o modo de você fazer algo diferente, de você mudar um jeito de fazer, é uma técnica diferente. Justo. E assim é a inovação também. A inovação ela precisa entrar nas organizações, né, de uma forma transversal. As grandes indústrias ou empresas que vendem produtos ou serviços criarem seus departamentos de inovação ou construírem projetos e programas para startups, por exemplo, para que elas possam contribuir. Sergipe aqui, Luiz Diego, tem tudo já. A gente tem um parque tecnológico, eu tive a alegria de trabalhar lá por um bom tempo, né? Uma alegria de um lado e uma tristeza de outro, porque os projetos não andaram muito, mas assim, tem, né? Sergipe tem um movimento de inovação, né? Tem um movimento acontecendo. Eu já estou um pouco afastado disso já há mais de 2 anos, mas eu sei que tem, porque eu acompanho, né, as postagens na internet. Hoje, com rede social, a gente sabe tudo que está acontecendo, né? Justamente. Tudo. Se a gente for criar aqui uma polêmica, a gente cria rapidinho aqui, porque estão nas redes sociais. Mas é importante que a inovação, ela faça parte do movimento organizacional, né? Seja nas empresas que vendem produtos ou serviços, que elas criem lá seus departamentos de inovação, ou no mínimo façam essas parcerias aí com startups para trazer solução para os seus negócios. Pegando esse gancho aí do que você falou agora na sua resposta, como é que as empresas podem se adaptar às mudanças, né, do mercado global? Olha, adaptação à mudança. Primeiro é entender que a mudança, ela junto com a morte, são as 2 certezas que a gente tem na vida, né? Você gosta de futebol? Eu ia brincar aqui, mas são as 2 certezas, tá certo? Que o Flamengo ganha e que o Vasco perde. Eu ia brincar com meu filho que é palmeirense, que o Palmeiras não tem mundial, né? Também tem essa. Você já começou, isso porque eu sou vascaíno, viu? Eu sou vascaíno. Mas veja, a transformação, a mudança, ela vai acontecer. De um jeito ou de outro. Você é da área da construção civil. Quanto que a construção civil mudou nos últimos anos? Evolução. Modelos de casas, blocos diferenciados, casas pré-moldadas, parede, drywall e essas coisas todas, não tem isso?
Justo. Olha que eu não sou nem engenheiro, mas eu sei mais ou menos o que acontece. Então você tem o modelo tradicional de construir, com os tijolos, tal, umas ferragens, mas tem o modelo já da casa pronta, né? Diz que aí 3D, né? países com 3D. impressão 3D, por exemplo, vai imprimir casas, né? Estão dizendo aí já que Imprime já. Já está imprimindo. Então, olha a transformação. Então, para a empresa lidar com a transformação, com a mudança, primeiro precisa aceitar que vai mudar. Eu aceito que vai mudar, eu aceito que vai se transformar. E a partir do meu aceite, eu vou conseguir avançar. Né? Eu vou conseguir, como eu falei agora há pouco, de repente ter um departamento, ter um espaço na minha empresa que trata a inovação. Ou na área de um problema que eu tenha, mais uma vez vou reforçar isso, chamar a juventude, chamar as startups, para que elas possam buscar alguma solução no meu negócio. É por isso que eu falo, conselhos como o próprio CRA, que é de administração, CREA, de engenharia, a OAB dos advogados, o Conselho de Medicina e outros, poderiam ter um espaço com essa área de inovação para startups, para poder começar a entender a transformação. Primeiro eu aceito, e segundo é fazer. Né? Eu aceito e sei que vai mudar e eu preciso implementar. Quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos gestores de recursos humanos? Rapaz, o principal desafio é saber lidar com gente. Né? Primeiro, entender que você tem 2 orelhas e uma boca, né? Que você precisa escutar. Tem pouca Ouvir gente mais, escutando, né? A gente tem muita gente falando. Né? Falar bem, tem uma galera, né? O curso de oratória e tal, e tudo mais, é bacana, é importante. Não tenho dúvida. Mas deveriam existir cursos para aprender a ouvir. As pessoas não querem ouvir o outro. Eu fico impressionado. Eu vou em umas reuniões, eu entro calado, saio calado e falo, rapaz, e ninguém quer escutar. Né? Ninguém quer ter esse aspecto. Então, esse é um principal desafio. Eu acho que escutar as pessoas é um grande desafio. O outro é entender a dor do próximo. Né? A gente chama de empatia. Quando a gente tem um posicionamento, a gente coloca como se eu estivesse na posição da outra pessoa. Então, empatia é fundamental, né? Para que você consiga entender. Né? Quando você vai para um ambiente mais masculinizado, então você entende aquele público. Quando você vai para um ambiente onde tem mais mulheres, por exemplo, você precisa entender como é aquele público, como é que funciona. E hoje aí já tem o não binário, né? Que é um outro tipo de personalidade também que você precisa entender. Se você quer ser empresário, você tem que entender. Se você quer ser empreendedor. Então, para mim, esses 2 pontos são fundamentais. Saber escutar, saber ouvir e a empatia. O Diego, qual é a questão, você falou da questão da inovação, tecnologia. Sim. Como é que sua visão que está impactando isso na gestão de negócio? Olha, o impacto é tremendo. Né? É tremendo, porque a gente tem aí empresas, né, ferramentas, plataformas surgindo de forma gratuita e outras vezes numa possível evolução as pessoas precisam pagar essas ferramentas para que elas possam entregar mais. Então, eu penso que a transformação, né, como a gente falou aqui sobre mudança, ela precisa acontecer, ela vai acontecer de qualquer jeito. E aí o impacto, ele precisa ser sempre trabalhado na positividade, né, na assertividade, né, para que as empresas comecem a evoluir. Porque se você for ficar pensando só, meu Deus, vai mudar, meu Deus, as coisas... Aí não tem jeito, né? Você vai acabar entrando em outro caminho. É importante você trabalhar. O que eu preciso criar, né, na minha empresa? O que eu tenho que potencializar na minha empresa? Né? O que eu preciso reduzir? Que está me dando um gasto grande e eu não consigo. E o que eu tenho que eliminar? Né? Então, esses 4 aspectos você vai trabalhando, desenvolvendo e você consegue construir um caminho melhor aí para o seu negócio. Eu trabalho com consultoria também, eu quero mandar aqui um abraço para os meus clientes, que não roubem meus clientes, por favor. Mas um abraço para a TCA e a Sergeco, são 2 empresas de contabilidade. Lá para a turma do Men's Prime também, né, que é um salão de uma barbearia, onde os caras têm feito um trabalho muito bacana e a gente tem dado um apoio muito grande lá para eles. Então, assim, preciso o quê? Inovar. Preciso o quê? Trazer ferramentas. O que eu tenho que fazer? Eu preciso entender esses pontos. O que eu vou potencializar, o que eu vou criar, né? O que eu vou diminuir, o que eu vou eliminar. Porque aí você começa a ampliar seus horizontes, entendeu? Então, em todas as áreas, acredito que a sustentabilidade ela Sim. é tocada e muito questionada às vezes, né? Porque ela é polêmica, né? Muito. Porque
nem tudo que é sustentável agrada ao bolso também do cliente, né? E aí quando você fala a questão da sustentabilidade, o cliente da ponta já fala, isso vai me custar quanto, né? Sim. Estou falando isso na minha parte, da parte de construção, que não deve ser tão diferente na parte administrativa. Tem também. Como é que você vê a importância da sustentabilidade nas práticas da gestão empresarial? É fundamental, né? A gente tem aí a ligação de meio ambiente, né, principalmente aí, com sustentabilidade, e a gente tem visto aí, eu não sei o sentimento das pessoas como é que estão aí fora, né? Mas o aquecimento global ele é sentido na pele hoje em dia, né? Muito forte, e aí tem que criar alternativas para isso, né? Porque a gente vai acabar criando um mundo muito complexo aí para frente. Então assim, os carros elétricos estão chegando, a inovação está chegando, mas eu concordo com você, tem que saber o preço. Mas aí é o que eu falei anteriormente, que a gente conversou aqui. Chama a juventude aí, chama juventude que são pessoas que estão pensando, não é juventude de idade, mas pessoas que estão pensando sobre soluções, e você traz essas pessoas para o seu lado da organização para ter uma solução com um custo mais em conta. Não sei se você conhece, mas em São Paulo tem um prédio que é do Itaú, que chama Cubo. É um prédio que o Itaú mantém só para startups. Ele paga milhares de reais, mas o Itaú tem muito dinheiro. Mas tudo bem, mas eu não digo para você, não precisa fazer um prédio, mas a sua empresa ela tem uma dificuldade. Eu vou chamar aqui algumas pessoas que trabalham nessa área para ter solução para mim. E isso na sustentabilidade é fundamental. A gente tem visto algumas soluções acontecendo, né? As pessoas falando e tal, mas falta realmente colocar em prática. E em relação ao valor, tem que se pensar o que pode ser feito num primeiro momento, e em outro momento mais à frente melhorar. Mas é uma pauta que ela não pode sair da nossa vida, né? Meio ambiente, né? E você construir isso aí, porque senão você vai ficar do jeito que está, né? Sem árvores nas ruas, né? Sem criar ambientes para que as pessoas possam, né, se encontrar e tudo mais, né? Criar essas questões mais positivas. Então, eu penso que é uma pauta importantíssima. Então, Diego, eu me engasguei aqui, pessoal, e aí tive que dar um corte aqui na gente, aqui na nossa conversa. Como é que as empresas, né, hoje podem criar uma cultura organizacional forte e positiva? Amém, Senhor. Desse jeito aí, né? Tentando até chegar lá no final. Mas olha só, a cultura é uma coisa muito interessante falar sobre cultura, porque a organização, né, ela tem uma cultura específica. Ela tem os seus fundadores, então tem empresas que têm mais tempo, menos tempo, empresas mais novas, até startups. Mas a cultura ela vem das pessoas, né? As pessoas que construíram a empresa, que fundaram a empresa, os seus fundadores. E eu falo muito isso, sabe, Luiz Diego? As empresas elas são pessoas jurídicas e nós somos pessoas físicas. Então, a empresa, enquanto uma pessoa jurídica, ela tem que construir uma mesma estrutura de uma pessoa física. As pessoas perguntam, como assim? Cabeça, cérebro, o corpo, os braços, as pernas, como é que ela vai caminhar, o que ela vai fazer, né? O que ela vai se alimentar, né? E aí ela vai construir isso aí. Então essa cultura organizacional é uma cultura que ela precisa ser trabalhada no dia a dia. No mundo em constante transformação, a cultura tem que mudar. Ela não pode ficar a mesma cultura. Não, eu sou uma empresa centenária, porque meu avô fazia assim. Aí mesmo, você está fadado a quebrar. O que está acontecendo? A gente viu a pandemia recentemente, nós vivemos uma pandemia. O que a pandemia fez com o mundo empresarial? Ela mostrou que qualquer planejamento que você faça, ele pode estar fadado ao insucesso. Vamos pensar minha empresa aqui 20 anos na frente. Não tinha pandemia no meio. Pode ter uma outra pandemia? A gente não sabe. Né? Nós aqui, eu não posso garantir para você que não vai ter mais. Né? Nós queremos que não tenha, óbvio. Né? Guerra, a gente viu aí, guerra Rússia e Ucrânia, a gente está vendo aí Palestina e Israel, a gente está vendo Estados Unidos, né? A questão da eleição nos Estados Unidos. A gente vê o Brasil na polarização muito forte. Tudo isso são cenários que afetam qualquer cultura organizacional, qualquer cultura. Então, a cultura tem que ser uma cultura aberta. Né? Como assim, Diego? Uma cultura disruptiva, uma cultura que eu posso transformar. Né? Eu posso entender com a minha equipe como é que eu vou fazer para navegar nesse tipo de mar que está aqui posto para mim. Então, fazendo essa metáfora, né, com o corpo humano, com os caminhos que você precisa seguir, essa é a ideia da cultura. Então, a dica que eu dou é assim, transforme-se o tempo todo. Né? Você precisa ficar antenado, né? Ficar sabendo no seu negócio especificamente
as mudanças que tem que ser feitas. Eu admiro muito um cara que é o Juliano César, que apoiou aqui meu livro. Também o Haroldo, também, que é um cara sensacional. Mas o Juliano César, ele é de um grupo empresarial antigo pra caramba em Sergipe, né? A Fasolto, ela veio de muito tempo, ela veio se construindo. Eu fiz uma obra para Juliano. Então, eles têm aplicativo, eles fazem... você pode fazer um mercadinho pelo computador da sua casa. Eles entregam lá na sua casa, né? O Haroldo também tem um trabalho muito bacana de inteligência artificial, que eu sei, tem uma pessoa que trabalha lá com ele nesse tema. Ou seja, empresas que têm um pensamento antigo, uma cultura muito forte no seu negócio, mas empresas que estão abertas a receber, né, novas possibilidades. Então a dica é, fique aberto, sempre. Quais são as estratégias mais eficazes para aumentar uma produtividade dentro de uma equipe? Esse é outro desafio também, porque assim, para a produtividade, ela está muito ligada ao que aquela pessoa ou aquele número de pessoas podem fazer. Na Revolução Industrial, né, acho que todo mundo que já assistiu, não sei se vocês viram esse vídeo, né, que é do Charlie Chaplin, né, que Tempos Modernos, não sei se vocês assistiram esse filme. O Charlie Chaplin, ele gravou um filme chamado Tempos Modernos, onde ele mostrava a parte da Revolução Industrial na fábrica, e ele na fábrica, numa linha de produção, ele apertava os parafusos. Né? Ele apertava os parafusos e ele foi para casa assim, andando, né? E chegou uma mulher na rua que tinha no seu busto assim, o desenho como se fosse o parafuso. Uhum. Ele foi apertar, ele ficou fissurado naquilo ali, naquele movimento. Mas veja, ser produtivo não é você fazer o tempo todo a mesma coisa, nem ser mais rápido, né? Agilidade não significa velocidade. Significa que você precisa ter uma organização, ter as tarefas bem feitas, o que eu tenho que fazer, né? O que eu posso fazer agora, o que eu posso delegar para alguém da minha equipe, o que é importante, o que é urgente, o que é algo circunstancial, o que eu posso deixar para o outro dia. Não é? Então, assim, ser produtivo é um desafio gigantesco. Mas as dicas que eu dou, primeiro que no meu livro aqui eu conto um pouco sobre isso, né? Esse é o livro Planejando Sucesso, para fazer o tempo trabalhar ao seu favor, algumas estratégias, fala um pouco sobre produtividade, mas muito pouco. Mas Christian Barbosa é um cara sensacional de produtividade, ele é um autor incrível nessa área de produtividade, né? Jerônimo Temel é outro cara incrível de produtividade também, é um coach, mas é um cara que tem 3 livros já publicados falando sobre esse tema também, ele fala muito bem, tem muita propriedade para falar sobre esse tema. Tem estrangeiros também, mas eu não estou lembrado do nome deles, mas eles também têm essa base em autores estrangeiros. Então, produtividade é você estudar isso também e aprender a desenvolver a sua produtividade. E aí, a partir da sua produtividade, a partir disso, dentro da organização que você implementa, né, o modelo organizacional, você consegue aplicar isso para os seus colaboradores. Alguns vão ter dificuldade, outros facilidade, mas a produtividade é um tema também que é preciso ser trabalhado, né, porque as pessoas têm mais produtividade no horário X, outras no horário Y, então é importante esse tema, mas é um desafio gigante, porque nós somos seres humanos diferentes, né? Então nós temos modelos mentais de produtividade, cada um tem um modelo. O Diego, teve é um assunto polêmico, mas é uma realidade que a gente vive hoje na atualidade, questão da Constituição Civil. Sim. Com a Operação Lava Jato. Sim. Né? Nós tivemos N empresas envolvidas, né? Vários empresários presos. Sim. E como é que a gente pode ver nessa questão aí, a ética empresarial pode influenciar na reputação de uma empresa? O Brasil é um país diferente, né? O Brasil é um país diferente porque a gente tem um país que tem um potencial gigantesco, né? Um país rico, próspero, mas infelizmente é um país onde as pessoas elas pensam primeiro em si, depois em si, né? E depois em si para depois pensar em alguém, né? No próximo. Então, esse caso que aconteceu, né? Que é um caso que se levantou, que é muito polêmico, e a justiça tem tratado ele de alguma forma e pessoas concordam, discordam, mas é um fato, né? Cuidado com a lavagem de dinheiro, né? Cuidado com a questão tributária, por exemplo, cuidado com esses acertos aí que são feitos. Por que acontece? Mais uma vez, a tecnologia está muito forte hoje em dia, né? O Banco Central, os bancos estão sabendo tudo, né? Esse ano você foi na agência quantas vezes bancária? Uma. Uma. A gente está no mês 4, né? Abril, maio, chegando aí. A gente tem... você foi uma vez em 4 ou 5 meses.
No passado, você ia 3, 4 vezes, 5 vezes por semana. Fazer pagamento, né? Cheque e tal, e compensação de cheque, e boletos e tudo mais. Ou seja, o mundo, mais uma vez, se transformou. E vai transformar mais ainda, como eu falei aqui anteriormente. Então, assim, a reputação é fazer as coisas certas, entendeu? Na minha visão, eu acho que a gente tem muita possibilidade e eu espero que as gerações que estão chegando, né, que elas aprendam isso, né, não só na parte empresarial, mas na parte política também, né? É importante ter geração que chegue para fazer o melhor, porque não vai dar em nada, tal, não está bem assim, mas não. Né? A gente tem visto aí deputados presos, presidentes, né, foram presos, foram soltos, mas foram presos também. Uhum. A gente tem visto isso acontecer. Né? Foi solto, eu não quero estar no mérito de que é ladrão ou não é ladrão, mas foi preso. Né? Houve um momento, houve uma simbologia naquele momento. Então tem que ter muito cuidado. Justamente. Ô Diego, peço licença aqui para poder fazer também uma merchan. Fica à vontade. E agradecer os nossos patrocinadores aqui, né? Sim. A Geobras, ao nosso amigo Danilo, pensando em serviços geotécnicos, Geobras. A 3D Engenharia, pensando na construção de empreendimentos de alto luxo, alto padrão. 3D Engenharia com o nosso amigo Daniel. Barbearia Marcelo, pensando no corte, eu sou concorrente. Tá certo, não tem problema. Gente boa, tá patrocinando gente boa. O Marcelo lá, barbearia, fica lá na Farolândia, pensando em corte masculino, fazer aquela barba Marcelo. LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Edclay. Aval Arquitetura, pensando em projeto arquitetônico, nosso amigo Adestes, Aval Arquitetura. Bergs Hidráulica. Bergs Hidráulica é uma empresa que atua aqui no mercado sergipano, especializada na parte hidráulica. Então está pensando em fazer um serviço hidráulico, fala lá com Berg, na Bergs Hidráulica. Suprimac é uma empresa aqui de Sergipe que aluga material para obras. Então, pensando em aluguel de máquinas para sua construção, Suprimac é ela. É nosso amigo Júnior e nosso amigo Marquinho. Muito obrigado. Muito bem, né? Tá cheio de patrocínio, graças a Deus, viu? Tá, falta só dinheiro, mas patrocínio tem. Mas é bom, o caminho, tá no caminho. Não, agradeço de coração. Tem aqui também, sem esquecer, mas o amigo não mandou a logomarca dele, nosso amigo Gustavinho, também vai ser mais uma empresa que vem agregar aqui aos nossos patrocinadores. Legal, mas ainda, Gustavinho, cadê a sua logomarca? Porque ele não mandou para a gente aqui, então vou ficar pendente aqui, mas na próxima com certeza vai aparecer a dele. Sim. Diego, pegando esse gancho aí que você deu essa resposta à questão da política, né? E eu sei que você sabe que eu sei. Só sei que nada sei. Que você vai ser o nosso possível candidato a vereador aqui em Aracaju. E, desde já, caso você seja escolhido, né, pelos pares, que você tenha e logre um sucesso na vitória para vereador aqui em Aracaju. E a gente precisa de pessoas assim, pessoas pensantes. Sim. O pessoal tem que se conscientizar que na hora do voto, aquilo ali não é um pedaço de papel higiênico. Sim. Né? Não é o momento de você fazer, desculpa a palavra aqui, uma M, né? Mas você tem que ter uma consciência e analisar o currículo da pessoa e ver o que a pessoa de fato possa fazer pela sociedade. Sim. Na sua visão aí política, o que é que você pode agregar caso seja escolhido um possível candidato a vereador aqui em Aracaju? Olha, política, eu sempre gostei de política, né? Eu sempre frequentei, sempre gostei, trabalhei muitos anos em várias organizações públicas por indicação política, né? Fui filiado ao PSDB muitos anos, quase 10 anos eu fui filiado ao PSDB, depois saí do PSDB, não me filiei a mais nenhum partido. E agora, esse ano de 2024, eu recebi um convite, né, e me filiei a um partido que, na minha visão, é um partido grande, um partido que tem muita possibilidade, não só em Aracaju, em Sergipe, mas já tem no Brasil uma força, que é a União Brasil. A União Brasil foi uma junção do DEM com o PSL, né, é um partido aí de centro-direita, né, mas essa discussão é uma discussão também ampla, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Mas o Brasil, Luiz Diego, tem aprendido um pouco com a democracia, com esse processo democrático. A nossa Constituição de 88, né, é uma democracia muito nova no Brasil. Os Estados Unidos são uma democracia
antiga e tem muitos problemas nos Estados Unidos. A gente vê lá republicanos e democratas lutando sempre, 2 partidos, apesar das pessoas não saberem muito disso, mas tem vários partidos também nos Estados Unidos, mas eles não conseguem se viabilizar para uma eleição a nível de presidência da República. Mas eu estou muito tranquilo, porque uma candidatura, né, a vereador, uma pré-candidatura a vereador, ela passa por uma série de possibilidades. A primeira é a escolha do próprio partido, né, eu disponibilizei o meu nome ao partido. A segunda é que as pessoas queiram que eu seja, né, vereador. O União Brasil está bem forte, o partido, né, a gente pensa lá internamente em eleger pelo menos uns 4 vereadores na próxima legislatura, porque saiu de 24 para 26 cadeiras, né, a Câmara de Vereadores de Aracaju. Independente de eu ser escolhido ou não, a regra ela mudou muito nos últimos anos. O partido ele tem lá os seus candidatos e candidatas, como são 26 cadeiras, vão ser 26 mais 1, né, o número de vagas dentro da composição de candidatura, ou seja, a União Brasil vai colocar para a Sociedade de Aracaju 27 nomes, né, entre homens e mulheres. Nós temos bastante mulheres lá também. Então, é um desafio, é uma eleição dificílima, a eleição de vereador é a mais difícil que existe, porque você e eu conhecemos aí pelo menos uns 5, 6 ou mais pré-candidatos a vereador, isso é natural também. Naturalmente, sendo escolhido e meu nome colocado à disposição, eu vou, né, buscar os votos, né, de uma forma tranquila. Eu tenho algumas diferenças em relação a outros candidatos, esse negócio de festa, de que você tem que dar as coisas para as pessoas para ter o voto, né? Eu não vou conseguir fazer isso, é contra o meu princípio. Eu sei que eu vou perder votos por conta disso. Infelizmente a sociedade é dessa forma, né? É assim, mas eu estou dentro de uma liderança, né, político-partidária. Lá o nosso líder maior é o André Moura, né, e a Yandra Moura também, deputada federal, que teve aí um recorde de votos na última eleição, mas é uma construção, né? Eu estou um pouquíssimo tempo no União Brasil, cheguei esse ano, 2024. Se não for candidato, eu vou construir mais à frente possibilidades. E se for candidato, meu nome está lá para contribuir com o agrupamento, que é esse projeto, grupo, né? 27 pessoas, homens e mulheres, aí buscando as cadeiras lá de vereador, que eu acredito que nós teremos aí pelo menos uns 4, né, vereadores ou vereadoras eleitos aí pela União Brasil. Maravilha. Aqui já passou uma pré-candidata, a Patrícia, legal, engenheira. Legal. Vamos ter aqui também um técnico, Vinícius. Legal, meu. Pré-candidato também, lá da União. Legal. Também, do União, Vamos ter também o Maurício Maravilha, sim, que é lá da União também. É um nome forte esse aí. Pode dizer para ele quando ele vier dizer, o Diego disse que você é forte. Ele vai assistir a gente. Ele vai assistir a gente. Gente boa, eu gosto dele. Então, assim, que vocês aqui, os 4 que passaram aqui, que os 4 vençam. Tá bom, porque eu sei que são pessoas que vão fazer pela sociedade. Esse é um desafio, sabe, Luiz Diego, porque a construção é um processo, né? Quando a gente fala de uma ascensão à Câmara de Vereadores, onde lá já tem 24 com mandato, tem mais 2 possibilidades, a gente tem alguns vereadores que não serão candidatos mais uma vez, né? Mas o importante é que a Câmara de Vereadores tenha a sua pluralidade, né? Que, por exemplo, a atual legislatura com a presidência do Ricardo Vasconcelos avançou muito, porque a Câmara de Vereadores não pode ser um puxadinho de prefeitura nenhuma, que isso sirva não só para Aracaju, mas para os municípios. Naturalmente, você tem a base aliada ao prefeito ou à prefeita e você tem a oposição, mas que tanto a base aliada quanto a oposição façam projetos para a comunidade, seja de Aracaju, de São Cristóvão, da Barra dos Coqueiros, né, lá de Cumbe e qualquer outro município do estado de Sergipe e do Brasil. Porque o que a gente tem visto são Câmara de Vereadores que são verdadeiros puxadinhos das prefeituras, que dão amém o tempo todo ao prefeito e à prefeita, e não pode ser assim. Tem que fiscalizar? Tem. Mas além de fiscalizar, fazer bons projetos, fazer projetos de leis, buscar recursos, também ajudar o prefeito a administrar, mesmo sendo oposição. Então, eu acredito muito que em 2025 a gente vai ter aí muita coisa nova. Eu espero estar dentro do agrupamento, né? Dentro dos candidatos, mesmo que eu não seja eleito, mas que os 4 que foram eleitos, que a gente pensa mais ou menos nesse número, né? Entre 4, talvez até 5, já estão se falando em 5, porque tem gente se movimentando muito preparada dentro do partido, e se for que a gente consiga realmente ter uma bancada bacana do União Brasil, da Câmara de Vereadores. Vão lograr êxito. Se Deus quiser, vamos em frente. Em nome de Jesus. Amém. O Diego, vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é a administração. O não que política também não seja, né? Política está em evidência e a gente tem que lidar ele como
ponto principal na nossa vida, por isso Claro. que a gente anda desandando, porque o povo não acredita muito na política, mas a gente tem que acreditar nela. Sim, Porque o que move o Brasil e o mundo é a política. sem dúvida. Ô Diego, quais são as melhores práticas para lidar no conflito no ambiente de trabalho? Rapaz, essa área de conflito é uma área interessante de falar, porque conflito ele sempre é necessário, né? Por incrível que pareça. Aí quem está nos assistindo vai pensar assim, caramba, é necessário ter conflito? É necessário ter conflito. Mas quando o conflito ele é para melhorar a organização, né? Para trazer solução para aquele problema. Conflito pelo conflito não adianta nada. E a gente tem visto muito nas empresas esse conflito pelo conflito. Eu não gosto de Luiz Diego, então eu estou contra o que ele vai dizer aqui, não gosto dele, o que ele disser que é bom, vou dizer que é ruim. Não pode ser assim. Mas na formação, né, de times de alta performance, essa coisa toda, o conflito é uma etapa importante nesse processo. Então, como que a gente pode organizar isso? Entender que vai existir, né, e, de alguma forma, canalizar esse conflito para a solução. Então, mas como assim? Eu vou ver que vai ter um conflito, mas eu pego aquele pessoal que está ali, naquele conflito todo, e eu vou organizando para que as pessoas possam, dentro dessa iniciativa, desse caos que vai estar acontecendo, dessa tempestade lá toda, organizar aquelas ideias e colocar, né, dentro de um aspecto de solução. Então, é isso que você tem que fazer enquanto gestor, entender que vai acontecer e buscar antecipar para que as coisas que aconteçam dentro do conflito, que elas sejam canalizadas para uma solução para a sua empresa, para o seu negócio. Como é que uma análise, né, de dados pode auxiliar na tomada de decisões dentro da empresa? Olha, a gente tem tecnologia hoje para tudo, né? A gente fala até de o BI, né, que é Business Intelligence. Então, você trazer essa inteligência de negócios e você ter os dados, criar, né, indicadores para que você consiga realmente ter resultado a partir de um caminho que você tem que transformar. Por exemplo, eu pego aqui os meus indicadores e eu falo, esse indicador ele pode ser melhorado nesse caminho, e eu começo a trazer esses indicadores para o meu dia a dia e transformar isso, né, no melhor para a minha empresa. Mas hoje é fundamental, né, que você tenha bons dados, que você tenha boas informações. Então até essa área de BI, né, que a gente fala, inclusive tem vários treinamentos de que você consegue montar um BI, né, um Business Intelligence, através de planilhas, de gráficos, né, e isso vai trazer realmente resultado. Mas é importante você trabalhar esses dados para construir aí, como eu falei aqui anteriormente, esses caminhos melhores, né, essas novas possibilidades para a sua empresa e para o seu negócio. Você tocou no assunto anterior aí, Sim. Sobre a diversidade e inclusão. Sim. Como é que você vê a questão das organizações que podem promover essa parte da inclusão e da diversidade? Veja, o mundo ele está muito transformado, né? Muito transformado. Então, assim, esse é outro desafio gigantesco. A gente tem visto aí, por exemplo, a questão do aspecto autista, né? Do autismo, que é um desafio grande não só para as mães, para as famílias, para as mães e para os pais, mas também para as empresas, né? No futuro a gente vai ter esse pessoal buscando trabalho, né? Então a inclusão é fundamental não só na questão educacional, mas também para as organizações. Agora, como fazer isso? Volto a dizer, você precisa construir projeto para isso, você precisa saber como é que eu vou, né, incluir essa ideia. Porque você não pode ter a ideia e depois ser mais excluir, né, as pessoas. Mas o importante é que você crie um projeto dentro da sua empresa com esse tema e comece a trabalhar para que as pessoas possam trazer no dia a dia. Eu acho que é inevitável isso, né? A gente está vivendo um mundo que é muito diferente, né? Isso no passado, na minha juventude mesmo, infância e juventude, a gente não via muito dessas coisas. Por exemplo, eu estudei em escola particular minha vida inteira, mas eu não na minha juventude, na minha infância e juventude, eu não tive nenhum amigo meu ou amiga minha, né, que tivesse essa ideia do aspecto autista. Hoje meu filho de 4 anos tem 4 pessoas na sala dele que tem, né? Tem um menino com síndrome de Down, que é mais visível, e outros 3 que têm autismo. Ou seja, talvez estivesse na minha época, mas não era identificado, talvez não era tão visível. Então, como fazer essa inclusão? Criar projetos, criar iniciativas. As escolas, a pública a gente vê que não tem preparação nenhuma, mas a escola particular tem a obrigação
e tem a preparação para receber. E aí onde você vai entrar quando for vereador para poder... Tem que ter, já vou aqui fazer a minha proposta de... Mas isso é interessante, porque... É um tema bacana. Inclusive, registrar aqui e mandar um abraço para algumas pessoas. Tem uma amiga minha, Adriana Malezan, né? Ela está aí no Podemos, né? Filha da, parece-me que vai ser... Ela é pré-candidata, vai ser candidata a vereadora. Ela tem um filho autista e está trabalhando nessa pauta também. Eu já me coloquei à disposição, você vê, de outro partido, mas eu fiz contato com amigos meus em Santa Catarina, que trabalham. Santa Catarina hoje é uma referência. É como tudo, né? No Brasil, Sudeste e Sul, tem muita gente trabalhando com ideias novas e buscando informações. Nós do Nordeste, a gente precisa trabalhar isso também. Não é? A gente tem que trazer essas conexões e trabalhar isso. Então, um abraço para a Adriana aí, que tem feito essa ponte. Diego, antigamente... Eu falo isso em causa própria. Eu lembro que nas construtoras que eu passei, né, antes de virar empresário, existia a questão de você investir muito no colaborador, com treinamentos, né, e etc. Só que como o mercado ele ficou muito flutuoso, digo assim, porque tipo, então, tu pode usar um termo pejorativo, meio que prostituta, né, no sentido figurado da coisa. Por quê? A lei da oferta, né, da procura, né? O cara paga mais, você vai. Então, qual é o receio hoje do empresário? Eu digo isso agora como empresário. Você investe tanto em um funcionário e, de repente, ele agradece, pega na sua mão e vai levar todo aquele conhecimento que você... Concorrente. Para o concorrente. Mas tem os benefícios. E quais esses benefícios em investir em habilidades de colaboradores? Veja, você trouxe um tema muito interessante. Eu fui da hotelaria há muitos anos, né? Trabalhei na hotelaria, no turismo, e eu falava isso lá nos anos 2000, 2002, né? A gente inaugurou o hotel em 2002. E eu falava isso, veja, eu tenho um hotel, é a mesma coisa que você está falando, mas é de um segmento. Você tem uma construtora, você qualifica as pessoas na sua construtora. Tem outra construtora que não qualifica, tá certo? Não qualifica, mas ela quer pegar esses colaboradores aqui para ela. Quando ela pega esses colaboradores da sua empresa e leva para ela vai continuar sem qualificar as pessoas lá. E você aqui qualificando. Se ela qualificar também, ela está qualificando junto com você e o mercado está sendo qualificado, você concorda? Então, se sair um daqui e vier para cá, não vai ter tanta diferença assim. Eu falava isso na hotelaria, inclusive na BIH, eu fui presidente da BIH em 2008, 2009. Eu fui o presidente mais jovem do Brasil da BIH naquela época. Eu já falava sobre isso, né? Mas o problema é que a associação de hotéis é feita pelos donos de hotéis, tal. Existe um glamour que, para mim, em nada é a mesma coisa, porque o dono do hotel ele é um investidor. Ele não é gerente do hotel, ele não executa as ações do hotel, ele não é do operacional do hotel. Então eu falava o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui grupos de estudo onde tivessem grupos dos gerentes comerciais, grupo de gestão comercial, né? Grupo de operação do hotel, por exemplo. Aí não, porque os funcionários vão se empoderar, tá uma besteira. Porque você está qualificando as pessoas, concorda? Eu estou trazendo gerentes, por exemplo, o gerente de um grande hotel, 5 estrelas, com o gerente de uma pousada. Eles estão trocando ideias. E aí ele vai pegar da pousada, algumas coisas são interessantes também. Tem coisas boas lá, apesar de ser menor. E do grande também informação. E aí você está qualificando. Mas aí não deu muito certo, né? Porque é só de proprietários, né? Os senhores feudais, os donos dos negócios. Mas isso não adianta, porque o negócio está acontecendo e não são eles que vão tocar o negócio. E é assim na engenharia, por exemplo. Você tem lá os donos de construtoras, os engenheiros e tal, e você vai descendo na hierarquia. Até chegar lá no carpinteiro, no pedreiro. Mas se o cara não sabe a técnica, o cara que vai botar um piso, vai assentar um piso, ele não sabe a técnica, o que vai acontecer? Vai demorar mais, ele vai quebrar, Então você tem que qualificar aqueles caras. E aí você vai qualificar, o outro vai qualificar, o mercado está qualificado. Se você qualifica e o outro não qualifica, significa que ele vai sair dali, vai para outro lugar, não será qualificado e aqui vai qualificar. É melhor para a sua empresa ainda assim. Mesmo com, entre aspas, um prejuízo. Eu vou qualificar e o cara vai embora. Veja, o problema não é seu, o problema é do cara que está indo embora. Se a sua empresa tem um ambiente que qualifica, né, você vai estar sempre qualificando. E é o melhor caminho, né, para o empresário. Mas é custo, tal. Eu concordo, mas você pode criar metodologias, você pode criar um ambiente onde as pessoas podem, de alguma forma, qualificar o outro, e aí você vai criando essa integração. É muito interessante esse tema, porque parou bastante o mercado, nesse sentido, na parte da construção, na parte de sair, mas assim, dentro da minha realidade, né, financeira, a gente sempre tenta buscar, tanto na loja que eu tenho, em outro segmento, quanto
na consultora na parte administrativa. Eu faço uma consultoria por um escritório de contabilidade e faço para outro, né? O outro está bem no iniciozinho. Mas esse que eu faço, que é a TCA, tem mais de um ano que eu já faço consultoria lá com ele, com o Vladimir e a Sheila, que são sócios. A gente criou lá um programa de educação continuada, chama PEC, Programa de Educação Continuada. Esse programa é para os colaboradores aprenderem dentro do horário de trabalho. Eles estão ali, vão ver vídeos na internet, cursos mais baratos, cursos da própria plataforma que eles usam, né? Que eles usam um sistema, que é o cara do sistema falou, rapaz, vocês não usam nem 30% do sistema. E esses 70%, eles vão aprender. Só que não vai pular de 30 para 70 do dia para a noite. O cara faz 30, vai fazer 35, vai fazer 40 e vai aprendendo. E aí um vai ensinando o outro, aí a gente vai criar num momento onde aquela pessoa que é especialista num tema A, ela vai ensinar para todos que trabalham no tema B. E aí o B com A vai aprendendo. E aí criar, volto a dizer, eu falei aqui anteriormente, a pessoa jurídica e a pessoa física. A pessoa jurídica é uma pessoa. Se eu escrevo com a direita e não sei escrever com a esquerda, mas se eu treinar a minha escrita na esquerda, eu consigo escrever com o tempo. Eu vou estar treinando, né? Eu vou estar aprendendo. Às vezes a gente não quer, né? Gera um certo comodismo, assim. Mas você pode, é assim, como o corpo humano, você vai desenvolvendo. Ô Diego, você falou aí que você colaborou na parte do coautor no livro aí na época da Covid. Sim, foi. E como é que a empresa pode se preparar em situações tipo essa que não tem como planejar, né? Na época de crise, situações de emergência, como é que a empresa pode lidar com isso? Então, aqui até o texto fala sobre isso, né? Dia novo, luta nova. Então, assim, a publicação falou um pouco da Covid, até os números não estão muito atuais, mas aqui tem alguns aspectos que são importantes serem trabalhados dentro da organização, porque é feito por pessoas, né? Dentre eles a esperança. Eu não quero falar aqui sobre religião, porque não é o papel, não estou aqui defendendo nenhuma bandeira, e nunca será sobre religião especificamente, católico, evangélico, a pessoa que está lá o espírita, né, a pessoa que está lá no candomblé, na religião mais afro, né? Então, assim, o que precisa ser feito é o seguinte, o ser humano ele precisa ter esperança. Ter esperança. Na Covid, qual era a nossa esperança? Era não morrer. Eu não esqueço nunca, no início da Covid na China, começando, meu filho pequenininho foi na cama chorando e falou assim, todo mundo vai morrer. Aí eu falei para ele, vai morrer mesmo, todo mundo vai, um dia vai, não tem jeito. Isso vai. É uma certeza que todo mundo Isso sabe. é certeza, é certeza, a gente não controla isso, é incontrolável. Aí até Karine brincou lá, falou assim, não, mas qualquer coisa a gente vai morar em Santo Amaro, que a Covid não chega lá, mas chegou em Santo Amaro. Teve Covid em todas as cidades do Brasil. Santa Amaro teve caso de Covid. Em Aracaju, não sei se vocês lembram, Sergipe, o primeiro caso foi impropriar, não sei se você lembra disso. A primeira pessoa foi impropriar. E aí começou. E pessoas morreram. Né? Um amigo meu perdeu a mãe. Né? Graças a Deus, na minha família, ninguém veio a falecer. Mas assim, você não controla isso. Não é? O vírus, ele está aqui dentro dessa sala, de repente a gente não sabe. Você não está vendo, eu não estou vendo, ninguém está vendo, tem um vírus aqui dentro. E eu posso contrair esse vírus, você pode contrair esse vírus. Ou seja, o que a pandemia ensinou? Ela ensinou que a gente não consegue controlar o incontrolável. Foi a principal lição. Durante a pandemia, Luiz Diego, eu tive a minha melhor forma física. Durante a pandemia, pessoas engordaram muito. Eu falei, cara, eu não estou controlando, eu preciso ter algum jeito de me alimentar melhor, né, conseguir fazer mais exercício físico mesmo dentro de casa. Né? Hoje eu estou até bem mais pesadinho do que eu estava na época, né? Bem mais. Eu já ia falar, então... Não deu muito certo não, não deu muito certo não. Mas é isso, mas o que acontece? É porque é a mentalidade, é você desenvolver certas práticas que vai falar assim, caramba, o que eu controlo? Até onde eu posso ir que eu controlo? Eu tive Covid, fiquei 10 dias no quarto lá, tal, e aí estudei muito, fiz alguns cursos também, e dentre esses cursos que eu fiz, um deles foi fundamental de uma filosofia, né, bem antiga, que vem antes de Cristo, que chama estoicismo. Né? O estoicismo teve 3 personalidades bem fortes nessa área. Marco Aurélio, que foi imperador, né? Epiteto, e teve outro, agora eu não lembro. Mas teve um que, eu acho que foi o Epiteto que era escravo. Epiteto e Marco Aurélio teve mais um cidadão também que trabalhou muito essa ideia do estoicismo. Mas o principal, não é que é o principal, mas o Marco Aurélio, que foi imperador na época, ele tinha umas teorias que você lê hoje, é muito atual. E ele fala exatamente sobre essa questão. Eu não controlo o que eu não posso de jeito nenhum controlar. Claro que eu estou sendo bem simplista aqui, mas essa é a ideia do controle. Então, no mundo empresarial, é o empreendedor entender que ele não vai controlar tudo na empresa dele. Com pandemia ou sem pandemia.
Não é a pandemia que é o mercado lá fora, é a questão das guerras que a gente falou aqui anteriormente também. São vários aspectos que podem transformar ou até ajudar a empresa. Na pandemia, empresas da área de saúde, por exemplo, todos ganharam muito dinheiro, não ganharam? De EPIs, né? Então, pois é, máscaras e tal. Então, uns ganham dinheiro, outros não ganham. E a vida é assim. E aí você tem que se adaptar. Justamente. Ô Diego, qual a importância do planejamento estratégico para um sucesso dentro do seu negócio? Olha, planejamento, ele é um tema assim, eu gosto muito porque quando terminei meu curso de administração, meu trabalho de conclusão do curso foi sobre planejamento. Eu falei sobre a necessidade do planejamento estratégico nas empresas. Mas veja, o planejamento estratégico no passado ele era tratado assim, eu preciso pensar a minha empresa daqui a 5, 10, 15, 20 ou 30 anos à frente. E era assim que ela trabalhava. A estratégia, o planejamento estratégico era de longo prazo. O planejamento mais tático, mais de nível gerencial, médio prazo, e o planejamento operacional, curto prazo. Estratégico, tático e operacional. ETO, tipo uma piramidezinha assim. Isso ainda existe. Só que o estratégico, o longo prazo, ele virou 1 ano, 2. Por quê? A pandemia trouxe isso. As pessoas que tinham pensamentos de longo prazo, tudo afundou. O tático, você pode botar em 6 meses, talvez até 1 ano, quando o estratégico é mais tempo, 2 anos. E o nível operacional, você tem que ter uma visão mais de 1 semana, 1 mês, que é o dia a dia da empresa. Então, você transformou um pouco isso. Claro que você, de forma pessoal, você pode pensar, caramba, eu estou com 47, como que eu quero estar daqui a 20 anos? Com 67 anos, onde é que eu quero estar? É até legal você pensar, mas, irmão, você vai pensar e vai pensar, eu quero estar numa praia, sem problema financeiro, com uma minha saúde financeira muito boa, vendo lá meus filhos casados, com os meus netinhos, tal. Pô, legal, mas para a empresa isso não funciona muito porque é muito rápido a transformação, é muito rápido o negócio. Você pega, por exemplo, a internet, e o WhatsApp, por exemplo. Eu estava falando com uma pessoa um dia desse, falei, como é que as pessoas viviam sem o WhatsApp no passado? O WhatsApp é muito novo, cara, é negócio de, 10 anos atrás. 10 anos, É muito novo. O que vai acontecer nos próximos 10 anos? A gente não sabe. O WhatsApp vai se potencializar? Não sei, pode ter uma outra ferramenta? Pode. Que as pessoas vão começar a usar, vão migrar para usar. Então, assim, ter esse entendimento. E planejar é fundamental. Eu sempre falo para as pessoas, uma frase que eu gosto muito de falar e usar. É sempre tempo de planejar. É sempre tempo de planejar. Ou na semana, ou no mês. Se o seu negócio é um negócio mais formal, sem tanta variação, você pode fazer planejamento mensal, fazer uma reunião, por exemplo, uma reunião mais estratégica 1 vez por mês, entender as operações da sua empresa. Você pode fazer reuniões mais semanais ou a cada 15 dias, mas é sempre tempo de planejar. Não espera, vou planejar no final do ano, porque é dezembro e em janeiro eu vou começar. Meu irmão, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. O que é a virada do ano? De um ano para o outro, são números que a gente escolheu. Meses são o quê? São números do ano, tem 12 meses. Então, a gente escolheu isso aí. O tempo está correndo, está acontecendo. Então, hoje é agora, né? É agora, meu irmão. O Diego, sim, meu amigo. Essa questão da motivacional, né? Sim. Às vezes o dono, o gestor, o CEO da empresa, ele tem os seus problemas, né, pessoais, e às vezes a gente tenta não levar para dentro do escritório, mas leva. Sim. Não é da gente que queira, né, mas acaba levando. E como é que você pode dividir essa questão para poder você manter essa motivação e o engajamento dos funcionários? Veja, motivação, você falou engajamento, motivação. Motivação é que nem tomar banho, cara. Todo dia você precisa, É igual escovar o dente. Se você não escova, vai ficar com bafo, o dente vai cair, e aí é complicado. Então, assim, motivação é isso, Não trazer os problemas pessoais para a empresa é impossível no dia de hoje. Porque você está com o WhatsApp o tempo todo ligado, o WhatsApp web, você está trabalhando, daqui a pouco entra a sua esposa falando que precisa comprar pão. Está na hora do trabalho. E aí você entra lá... Quebrou o raciocínio. Quebrou o raciocínio, você está lá fazendo. E homem, Homem vive nas caixinhas, ele está ali, ele só faz aquilo, Você já viu isso aí. Mulher não, mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo. É uma realidade, porque são perfis diferentes. E aí, você não tem como fazer isso. Como é que você vai organizar essas ideias todas? É importante que você
tenha muito bem planejado as suas tarefas, as suas iniciativas, e você construa, né, o que eu tenho que fazer agora, né, o que eu vou precisar fazer mais à frente, né, marcar isso, aquilo, eu posso colocar numa agenda, tá? Por isso que no meu livro eu faço uma proposta. Tudo aqui que eu coloco no meu livro, né, esse último livro meu, é uma proposta. Eu estou sugerindo para as pessoas. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade, é o que eu utilizei, o que eu utilizo, que eu acho que é bacana. Por exemplo, uma agenda. Uma agenda, na minha visão, ela tem que ter uma visão, né, sendo bem assim, redundante, uma visão semanal, tá certo? De segunda a domingo. Então é uma agenda de visão semanal. Aquela agenda que as pessoas usam basicamente, que é do dia, sempre me dá a sensação de que eu não consigo fazer as coisas, que é tudo num dia só. Então, por exemplo, eu quero ir para academia, mas eu não consegui ir à academia na segunda. Aí, naquela agenda de dia, eu já perdi aquilo. Nada, visão semanal, eu tiro da segunda e coloco na terça, ou coloco na quinta. Eu posso ir realocando isso, eu quero ir 3 vezes por semana, eu quero ir 2, não é? Leitura, e eu vou desenvolvendo tudo. Brincar com os meus filhos, né? Ir ao cinema com a esposa, jantar com a esposa, horário de trabalho e tal. Eu consigo ter uma agenda com a visão da semana, por exemplo. Isso é planejamento. E aí você vai tirar essa ansiedade, por exemplo, comprar pão. Né? Você pode botar na agenda, se é uma coisa toda semana que você faz. Aí talvez sua mulher, por exemplo, não vai te encher o saco, você tem que comprar pão. Você está na agenda que você mostra para ela e tal. Isso vai facilitando a vida. Agora, se a pessoa, meu irmão, é esculhambada nesse sentido, não está nem aí para a agenda, já foi. Porque o Jerônimo Temer fala uma coisa interessante, está até no livro também. Ele traz um pensamento que eu levo, onde eu falo para as pessoas. Ele diz o seguinte: se você não tem uma agenda, você sempre vai ser a agenda de outra pessoa. Isso é uma filosofia, meu amigo, total. O cara matou na mosca mesmo, né? Acertou. Então, se você não tem a sua agenda, vai ser sempre de outra pessoa. Sempre, sempre, sempre. Vamos fazer isso, vamos, tá. Então, você vai sendo rebocado pela vida do outro. Na questão de marketing, né? A gente está vivendo um mundo, uma era digital. Sim. Né? A realidade é outra, né? Como você falou, o WhatsApp tem 10 anos, mais ou menos. A internet, se tiver uns 20, 25 anos, né? Sim. Aqui, na realidade, do nosso Brasil. Sim. Mas a questão de atrair, né? Os clientes e de reter. Sim. Isso do mercado atual. Sim. Como é que você vê essa questão do marketing? Cara, o marketing ele é uma atividade fundamental para qualquer organização. Né? Quando você vai entender o marketing e você entende que marketing é só divulgação, você está acabado. Né? O marketing, ele, como o nome está dizendo, ele é um mercado. Né? Ele é mercado meio que em ação. Se você quer ver uma atividade de marketing, né, bem feita, você vai aqui no mercado municipal, por exemplo, entra no mercado, ali é o marketing. Né? Cliente fornecedor, o tempo todo. O cara tem que comprar batata, tem que comprar laranja, tem que comprar tomate. Então, o primeiro entendimento é esse, a relação cliente-fornecedor. Você tem uma empresa, você tem uma construtora, você vai construir para quem? Não é? Você tem vende, aqui como a Vila Select, vende pisos, vai vender pisos e revestimentos para quem? Mas você tem um cliente final, tem um arquiteto, não sei o que lá, tá tudo bem. Concordo, mas quem é o seu cliente, efetivamente? Não é? Aí você vai fazer marketing para aquele cliente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico, a Vila Select, por exemplo, que vende pisos e revestimentos, até ajudou aqui no livro também, vai vender para mim? Eu sou administrador, não sei se... Quando que eu vou comprar piso? Eu já comprei, já arrumei minha casa, acabou. Mas para um arquiteto, para um engenheiro, né? Para um designer, aí ela vai começar... Quem é o principal? Quem que eu tenho que atingir primeiro? Então, o marketing é isso. Além disso, você tem outros especialistas que falam sobre vários temas, né, da questão do preço, que você precisa definir bem o seu preço. Né? Você falou aqui da questão da prostituição de mercado, falta de definição de preço. Né? Vou voltar à questão da hotelaria. Eu fui da hotelaria há muitos anos. A gente tinha e tem hoje ainda, né, mais de 20 anos eu saí desse negócio, o problema que é a diária. É um problemaço. Por quê? Um hotel que tem alto valor na sua diária e uma pousada que tem um valor menor. Se ele for diminuindo o preço dele, ele vai achatando o mercado. Daqui a pouco ela vai ter que dar diária dele de graça, porque vai ficando barato. Ou você prefere ficar num hotel 5 estrelas pelo preço de uma pousada? Você vai ficar no 5 estrelas, claro. Né? Então eu falava para o pessoal, a gente tinha lá um grupo lá de trabalho, quando eu fui da BH, e eu fazia uma comparação.
Né? Você vai no Ceasa, se eu não me engano, acho que é dia de quarta-feira que chegam produtos Novos. mais novos, se eu não me engano, não lembro. A gente comprava muito no Ceasa, porque, por exemplo, o hotel vende muito suco de laranja, né, no café da manhã. Então a gente comprava 100, 150 laranjas. E os caras são tudo organizados na laranja lá. Os preços são mais ou menos parecidos. Por quê? Porque senão eu vou quebrar o cara da laranja. Ah, Diego, você está falando em cartel. Não, eu estou falando em organização de mercado. Eu não digo que é para o cara fazer o mesmo preço igual um do outro. Não estou falando isso. Mas é importante que você tenha seu preço, que você saiba que ali é seu valor. Não é? Quando eu faço, por exemplo, um trabalho onde eu vou desenvolver ele 1 hora por semana, ele tem um valor. Eu vou desenvolver ele 4 horas por semana, ele tem outro valor. Eu vou desenvolver 20 horas por semana, tem outro valor. Você concorda? Com certeza. Então pronto, é simples, cara. Eu não sei qual a dificuldade do cara fazer barato demais e acha que está ganhando de todo mundo. Quando ele está perdendo. Ele está cobrando barato demais. Ele está perdendo, ele está fazendo um problema para ele. Não é para o concorrente. Então, essa análise é fundamental. E eu falava, cara, a gente consegue aqui, a gente está cheio de executivo da hotelaria aqui, a gente consegue não ter a inteligência que o cara que vende laranja no Ceasa tem, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que hoje está igual. Não mudou, nada mudou. Mas é um problema. E Aracaju tem muito disso, infelizmente. Né? Você vai, por exemplo, nesses restaurantes, o cara lança uma promoção, aí começa a dar às pessoas. Aí, promoção de não sei o que lá, tantos reais. Aí o restaurante vizinho faz a mesma coisa e diminui o preço. Pô, ele está acabando com isso, entendeu? Pensa em algo diferente, coloca a cabeça para funcionar, faz uma coisa de inovação. Não é? Pelo amor de Deus. Diego, quero deixar aqui meu agradecimento. Já acabou? Pô. Caramba, rápido. Porque demais, tudo que é bom dura pouco, né? Porque o tempo é o mesmo, mas é que a gente conversou rápido aqui. Porque a aula que você deu aqui pra gente aqui, eu que agradeço, meu irmão. Correu que nem parecia que começou agora, né, a entrevista. Essa foi a primeira. Vamos gravar Vamos gravar mais, né, tipo Diego? De volta pro futuro, né? 1, 2 e 3, pelo menos. Vamos gravar, porque tem essa parte de administração, tem muito assunto, né? E você abrange bem a questão do mercado em si, que não só pra gente que trabalha com a construção, como na administração em geral de empresas. Sim. Quero deixar meu agradecimento. Eu que agradeço. Beleza? E quero que, assim, todos os convidados que passam aqui na mesa, eu peço que deixem uma mensagem do seu coração para quem está assistindo a gente. E legal. Esse momento é seu. Fique à vontade. Nessa câmara de cá. Nessa aqui. Olha, a mensagem que eu quero deixar para você é que você sempre trabalhe, né, na sua atividade, no seu negócio, sem querer atropelar as pessoas. Né? Entenda que você tem o seu espaço. Você veio ao mundo para construir, e aí quer construir, né? Construir algo positivo, algo assertivo, algo de qualidade, né? Que você possa ter algo colaborativo, que você possa entender que é para pessoas, é pessoas com pessoas. Né? Eu gosto de um pensamento do Renato Russo, né? Ele fala muito isso, ele fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E não é o amor pelo amor de casal, de relacionamento, não é isso. É o amor fraterno, né? É o amor que, para quem é cristão, que Jesus Cristo trouxe para nós, né? Desse entendimento. Né? Então, pensem nisso, que é o melhor para a sua vida. Eu tenho praticamente certeza disso. Não tenho certeza porque é outro tema também que a gente pode conversar mais à frente, esse negócio de certo e errado, né? De bom caráter e mau caráter, é muito complicado, tá certo? É preciso ter cautela e que as coisas aconteçam sempre de forma positiva. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo. Vai ter outras oportunidades. Desejo para você que seja feliz nesse momento aí que venha a pleitear a vaga de vereador e que seja e saia vitorioso. Vamos lá, vamos em frente. Lá em outubro. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir para vocês que ficaram até aqui, até esse momento, se ficou porque gostou. Então se inscreve no nosso canal, C, comenta, curte e compartilha. E aí, quer construir?